Boa tarde, então, meus amores. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Hoje é dia 11 de novembro de 2020. Nós vamos iniciar, então, com ciências, né? E aí a gente passa para a língua portuguesa, tá bem? Rafael, eu vou fazer a nossa chamada, está bem? Para ver quem está presente, para nós, então, darmos início à nossa aula. Estamos iniciando, então, pessoal, na unidade 12 do livro, né? A última unidade aí do livro didático, tá? A gente tem aí o tema A Luz e seus Fenômenos. Nós já vimos, então, nas unidades anteriores, a luz branca, que é a composição de todas as outras cores. Nós vimos aí por que um objeto é daquela determinada cor, né? Eu tenho um objeto, por exemplo, verde, né? Por que ele é dessa cor verde ou amarelo? Né? Meio verde ou amarelo aqui. Deixa eu pegar outra cor. Então, por que ele é dessa cor, o objeto? Né? Vamos pegar aqui, ó, a parte vermelha. Por que é da cor vermelha? Porque ele absorve todas as cores, né? Ele recebe todas as cores e ele reflete somente a cor vermelha. Logo, nós vemos esse objeto, então, da cor vermelha, né? Isso nós vimos nas unidades anteriores, tá? Aqui a gente vai ampliar um pouquinho, pessoal. Aumentar um pouquinho, então, esse conceito da reflexão. E a gente vai entender um pouquinho, então, né? Iniciar, só introduzir aí uma pequena informação aí sobre o fenômeno, então, da refração, tá? Que nós entenderemos mais ali na medida que nós iremos estudando a unidade. Pedro, você está de ponta cabeça, tá? Desvire, por favor. Então, pessoal, a luz e seus fenômenos, vamos aqui observar as imagens de abertura, né? Menininha está ali, com a roupinha rosa, toda feliz, né? A gente tem aqui, ó, tá? O que ela está fazendo aqui? Ela está se olhando em um espelho, né? Em um espelho ela está se olhando, então, tá? Olha só, aqui é a imagem dela e aqui a imagem no espelho, tá? Aí tem aqui as perguntinhas do box que eu sei, ó. Vou voltar um pouquinho. O que a menina da fotografia está fazendo, então? O que ela está fazendo, Vinícius? Como o Vinícius respondeu ali, se tivesse tudo escuro, acredito que não. É isso que nós vamos estudar aqui, que nós vamos ver essa questão, então, da reflexão, tá? Nesta unidade. É um trechinho, então, da história da Branca de Neve, tá? Ela perguntava para o espelho respondia exatamente isso daqui que a Pro acabou de fazer a leitura, tá? E daí nós temos as perguntinhas, então, referentes a esse texto que a Pro acabou de ler, tá? Então, a número 1, pessoal, de acordo com a Maria Clara, ficou dessa forma e está certinho, né? Quem está conversando com o espelho na história da Branca de Neve? Por que essa personagem faz isso? Então, a rainha está conversando com o espelho. Ela faz isso para saber se existe outra mulher mais bela do que ela, tá? Ficou dessa forma a resposta. A número 2, pessoal, é uma resposta pessoal, tá? Porque está perguntando ali, e você? Para que utiliza espelhos em seu dia a dia? Para que você utiliza? Tá? Então, você vai responder se você utiliza espelho para se arrumar, para ver se ficou bem aquela roupa, para se olhar, tá? Para escovar os cabelos, você vai falar ali para que você utiliza, tá? Então, é uma resposta pessoal, cada um vai fazer a sua. Porque a número 3 também é uma resposta pessoal, tá bem? Até já teve gente que já disse como que acha que funciona ali, né? Porque vem a perguntinha seguinte: como você acha que os espelhos funcionam? Registre suas ideias no livro. Então, como que você acha que os espelhos funcionam? Ou seja, que eles refletem, né, a nossa imagem. Tá? Então, cada um vai ter uma ideia aqui do que vai registrar. Não tem uma só que esteja certa, tá? E você coloca qual é a sua ideia, o que você pensa a respeito do espelho ali, como que ele funciona, tá? Tudo bem? Aqui eu tenho a imagem do espelho aqui, ó, pessoal. Tá? Só pra gente
para a gente relembrar um pouquinho, é porque nós vamos falar bastante, né? Aqui o espelho, na verdade, ele reflete a nossa imagem, tá? Então, vocês vão registrar aí cada um a sua resposta a respeito disso. Também é uma resposta pessoal, então vocês farão cada um as suas, tá bem? A gente dá continuidade aqui nas páginas, a Pro vai dar uma explicada, não vou ler tudo, como sempre, para não ficar algo cansativo para vocês, né? Vou falando algumas partes importantes. Caso seja importante também, falo para vocês passarem o marca-texto aí, né? E a gente vai vendo ali de uma maneira resumida. É claro que é importante que depois vocês façam a leitura disso que já foi estudado, que foi explicado aqui durante a aula, tá bem, pessoal? Então, a gente vai passar lá para a página 121 do livro, tá bem? O caminho da luz. Olha só, nós vimos também aí sobre o caminho que a luz faz lá na unidade anterior, né, pessoal? Então, foi o que a Pro acabou de explicar para vocês em relação à caneta, né? Lembram que a Pro explicou? Tá? Aqui a caneta, no caso, é vermelha. Por quê? Porque ela está refletindo a luz vermelha. É isso que está falando ali. Agora, a gente vai imaginar o que acontece com a luz ao encontrar outros tipos de superfícies. Por exemplo, a do vidro. Então, quando essa luz branca vem, né, pessoal? Ela encontra essa superfície aqui, ela vai refletir a cor que nós estamos vendo. Agora, a gente vai imaginar essa luz branca está vindo, né? Que é ali a soma de todas as cores. Essa luz branca está vindo e ela vai encontrar uma superfície de vidro. Que cor que ela vai refletir? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, tá bem? Passarem o marca-texto aqui, porque está, no caso, classificando esses 3 grupos aí, tá? Passem o marca-texto. E, ó, então, os grupos, né? Que estão sendo classificados ali, que a Pro pediu para vocês marcarem anteriormente, tá? Então, a gente tem aqui o vidro transparente, vidro translúcido, olha só que tem uma diferença entre um e o outro, tá? Os dois são vidros, porém um transparente e o outro translúcido. E a gente tem aqui a madeira opaca, né? Todos vocês também já estudamos ali sobre esses tipos de materiais, então a gente sabe perfeitamente o que cada um é, né? Muito bem, aí nós vemos aqui, ó, na página, então, 122, meios transparentes. Nesse caso aqui, quando o raio de luz vem aqui e passa aqui no vidro, não tem nenhuma alteração em relação à cor, tá? Não vai refletir nenhuma cor, assim como acontece com outras superfícies, né? Que caso não sejam transparentes, tá bom? Então, a gente enxerga aqui, ó, por quê? Porque o vidro é transparente, bem como o ar. É isso que está falando aqui no parágrafo anterior, tá? Então, não tem nenhuma alteração em relação à cor. No caso aqui, do vidro transparente, tá? No caso aqui, o que está falando aqui, pessoal, como assim suas trajetórias? Quer dizer, no caminho, né, que essa luz faz, tá? Não tem nenhuma alteração, como está exemplificando aqui, ó. A pessoa está olhando através do vidro e está enxergando tudo que está lá fora, tá? Não tem nenhuma alteração, porque o vidro é transparente, então não há nenhuma modificação, no caso, ao que ela está vendo, tá bom? Visualizando, tá? Ó, meios translúcidos. Será que é igual ali aos meios transparentes ou não? Então, a gente tem aqui os meios translúcidos, tá, pessoal? Marca texto dessa forma que a Pro colocou aqui. Está bem? O que está falando aqui, então? Então, aqui, pessoal, quando os raios de luz vêm, o que acontece? Eles são modificados, tá? A gente não vai enxergar perfeitamente como ali nos meios transparentes, tá? Então, os meios translúcidos, ele vai sofrer uma modificação e a gente não vai enxergar como nós estivéssemos enxergando ali no meio transparente. Ele sofre modificação, tá bom? Passar o marca-texto. Aí a gente observa que a imagem, pessoal, olha só, a gente consegue até ter uma noção, né, da imagem, ver alguma coisa, mas nitidamente a gente não consegue enxergar, tá bom? Então a gente consegue ver, provavelmente, uma pessoa que está aqui do outro lado, né, do vidro, ó. Mas a gente não consegue ver perfeitamente. Por quê? Porque é modificado, tá bom? Esses raios de luz, quando vêm, ele é modificado por conta
por conta desse material que é translúcido, tá? Não dá aquela imagem nítida como no meio transparente, tá? Aí a gente observa aqui, ó, vamos observar aqui, vem o raio de luz, estão vendo? Olha só como que a pessoa enxerga. Olha como que houve uma mudança, pessoal, tá? Olha como que houve a mudança. Aí a gente observa aqui anteriormente, olha só, como que aqui não houve mudança nenhuma, estão vendo? Só para nós compararmos um com o outro, tá? Então aqui no nos meios transparentes, a gente consegue ver que não houve mudança nenhuma, né, em relação à luz que recebeu. Aqui, nos meios translúcidos, olha só como mudou, tá? Então, logo, a gente também não vai ver da mesma forma que anteriormente, tá? Só para nós compararmos. Temos, então, os meios opacos aí, para finalizarmos, então, esses três, né? Essas três classificações aí dos três grupos. Então, olha só, o meio opaco, pessoal, é exatamente o que está falando ali. Nós não conseguimos enxergar através deles, né? Se tem uma parede, se tem mesmo, olha, se tem um papel, eu não consigo enxergar vocês, tá? Tá bom? Não consigo. Cadê vocês? Achei, tá bom? Eu não consigo enxergar através deles, né? Os raios de luz, eles não conseguem atravessar esse tipo de material, tá? Opaco, não consegue atravessar. Então, aqui a gente vê a exemplificação exatamente disso, ó. Os raios de luz, né, vindo aqui, foram parados aqui, ó, tá? Tela do notebook, eles não atravessaram, estão vendo? Tá? Não atravessaram. Então, não é possível enxergar o rosto do menino, pois a tela do notebook é um meio opaco que não permite a passagem dos raios de luz. Assim, nós não conseguimos enxergar através dela, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas? Não. Por enquanto, não? A gente viu, pessoal. Então, a gente viu que os materiais eles podem ser classificados em três grupos, né? Meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Sendo que nos meios transparentes, o raio de luz vem sem sofrer nenhuma modificação e a gente enxerga normalmente. Nos meios translúcidos, os raios de luz vêm e eles sofrem modificação, a gente não consegue enxergar nitidamente. Já nos meios opacos, os raios de luz vêm e não conseguem atravessar aquele determinado produto opaco. Não consegue atravessar, no caso aqui, está se referindo à tela do computador, né, do notebook, não consegue atravessar, então a gente não consegue ver também, enxergar, está bem? E aí a gente vai passar aqui para a página, pessoal, 124. Olha só, a reflexão da luz e o reflexo. Então, tudo isso aqui, pessoal, que está falando aqui, que a luz que permite a gente enxergar, é o que a gente viu, né, nas unidades passadas. Então, a gente já tem conhecimento sobre isso. A gente já sabe em relação às cores, como que nós conseguimos enxergar as cores, né? Mas está falando aqui que é por meio desse fenômeno também, da reflexão da luz, que a gente consegue ver, então, a nossa imagem no espelho, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Vamos passar um marca-texto aqui, nessa parte? Porque está falando como que o menino consegue ver a imagem dele ali. Como? Porque a superfície desse objeto reflete essa luz em direção aos olhos dele. Então, ele consegue se enxergar, né? Passe o marca-texto aí, por favor. Então, o que está falando aqui? Explicando para a gente por que a gente consegue ver a nossa imagem, né, no espelho e em outros lugares não. Isso acontece porque os raios de luz, eles podem ser refletidos somente de duas maneiras. É isso que está falando aqui, né? Então, depende da superfície que esses raios de luz encontram no caminho, tá? Então, no caso do espelho, ele é uma reflexão chamada de regular. Por isso que ele consegue refletir essa luz, a gente consegue, todos os objetos que a gente coloca na frente do espelho, ele é refletido, né? Mas nas outras superfícies, ela é chamada de irregular. Ou seja, então, quando a reflexão ela é regular, a gente consegue ver a imagem refletida, no caso do espelho.
Quando ela é irregular, a gente não consegue não ver essa reflexão, tá? Essa reflexão, no caso, da luz para os nossos olhos, tá? Passar o marca-texto, e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada uma dessas reflexões, então, tá? Ó, esse é o espelho, tá? Aqui são os raios, então, né, que estão vindo na direção do espelho, e aqui são os raios, ó, veja só que a setinha, eles estão indo para lá, os raios refletidos, tá? Então, na reflexão regular, os raios emitidos pela lanterna caminham um ao lado do outro em direção à superfície do espelho e seguem dessa maneira após serem refletidos, tá? É importante a gente observar aqui, ó, esses raios, um do ladinho do outro. Ó como eles estão, pessoal. A gente tem que se atentar a isso, tá? E aí eles são refletidos dessa mesma maneira, dessa mesma forma, tá? Que eles estão sendo emitidos, então. Passar o marca-texto. Vamos para a próxima. O reflexo, tá? Na superfície de um lago, nós podemos ver imagens refletidas, né? Como em um espelho, pois ocorre uma reflexão, então, regular, tá? Que eu disse lá anteriormente. Consegue ver a nossa imagem em alguns metais, por exemplo, colher, algumas panelas, né? Dependendo do metal, a gente consegue ver essa imagem refletida, tá? Porque ocorre exatamente a reflexão regular da luz nesses materiais. Então, por isso que a gente consegue ver a nossa imagem refletida, tá, pessoal? Então, não é somente no espelho, né? Tem alguns outros objetos que também acontece essa reflexão regular e a gente consegue observar a nossa imagem refletida. Como no caso aqui, ó, tem o exemplo da colher, do lago e do próprio espelho, né? Agora, pessoal, a gente vai ver a reflexão irregular. É aquela que a gente não consegue ver a imagem refletida, tá? Então, nós vimos que a imagem regular a gente consegue ver a nossa imagem, ela reflete a nossa imagem, né? Na irregular, a gente não consegue ver. Por que que nessas superfícies, então, irregulares, a gente não consegue ver a imagem refletida? Exatamente isso que está falando aqui, ó, pessoal. Porque os raios, eles são refletidos em direções diferentes, como está exemplificado aqui na figura, tá? Então, a gente não vai conseguir ver a nossa imagem ou qualquer outra imagem que a gente coloque, como no caso do espelho, tá? Aqui tem a exemplificação dessa reflexão, então, irregular. Os raios, eles são emitidos pela lanterna. Veja como eles são emitidos pela lanterna. Caminham um ao lado do outro em direção à superfície e depois eles são refletidos por ela, são espalhados. Olha só, bem diferente, né, pessoal, dessa imagem aqui, né, da superfície, voltei muito, da superfície regular, ó, tá? Então, olha só, vamos comparar a superfície regular, que é aquela que reflete a nossa imagem, com a irregular. Olha como é diferente ali os raios incidentes, tá? Como eles são refletidos. Então, a gente não consegue ter essa imagem refletida. Falando um pouquinho sobre o espelho, né? Os espelhos, eles são muito utilizados em nosso dia a dia, tem diversas funções, tá? Não é somente a função ali da gente se olhar, né? Então, a gente tem aqui, ó, as pessoas costumam se olhar nele para se pentear, para se maquiar, né? No carro, o espelho ele tem uma função muito importante, né? Ele auxilia o motorista para visualizar, para ver se tem outros veículos, né? Ou mesmo pessoas. Então, sempre quando o motorista está dirigindo, ele sempre olha para frente e volta e meia dá uma olhadinha ali no retrovisor, que é o que tem o espelho que vai mostrar se tem carro vindo, se tem pessoa vindo. Então, o retrovisor é muito importante para o motorista, tá? Aqui a gente tem também outro exemplo da utilidade do espelho, são usados também como itens de segurança em lojas, edifícios, possibilitam, né, para ver se está acontecendo alguma coisa nesses locais. E a gente também tem espelho como objeto de decoração em casa, né, como no exemplo aqui, tá? Além dos fenômenos que nós já falamos, né, tem outro fenômeno da luz também, tá? Esse outro fenômeno é a refração. O que é isso, né? Essa refração. Além da reflexão, a luz sofre outro fenômeno, a refração da luz.
ela ocorre quando a luz passa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, tá? E aí a gente vai observar o exemplo aqui. Ao colocarmos um lápis em um copo transparente com água, nós temos a impressão de que o lápis está quebrado. Isso acontece devido ao fenômeno da refração da luz, que ao passar do ar para a água, sofre uma mudança em sua velocidade. Além disso, nesse fenômeno, os raios de luz também podem sofrer alterações em suas direções, tá? Então, esse raio incidente aqui que está falando é a luz, né, pessoal? E olha só, dá a impressão que o lápis está quebrado, né? É a mesma coisa também quando nós estamos dentro da água. Quando a gente entra dentro da água, né? Fica um pouco fora, um pouco dentro. Então, a gente tem essa impressão, tá? Mas isso acontece por quê? Porque devido a esse fenômeno, tá? Então, ao passar ali do ar, ele está somente no ar, né? Para a água, ele sofre essa mudança na velocidade. Os raios de luz, está bem? Então, por isso que acontece esse fenômeno aí, então, de refração. A gente tem uma atividade aqui, a Pro vai ler para vocês, e aí eu vou orientar vocês, porque eu deixei um videozinho disponível para vocês fazerem essa pesquisa, tá bem? Então, agora que você já conhece os 3 fenômenos relacionados à luz, né, que é a reflexão, a refração e a absorção, nós vamos descobrir do que os espelhos são feitos. Como que são feitos os espelhos? Será para refletirem a nossa imagem, né? Como vimos, os espelhos eles têm superfícies refletoras que possibilitam, né, a formação do reflexo. Mas por que essas superfícies são refletoras? Por quê? Né? Que tal fazermos uma pesquisa em grupo para descobrirmos do que os espelhos são feitos? Então, após a pesquisa, complete os quadros da imagem a seguir, indicando os materiais utilizados na fabricação dos espelhos, tá? E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Pro disponibilizou, então. Então, aqui tem um videozinho, ó, como é fabricado o espelho, tá? Nós vamos ver o videozinho para, então, nós respondermos essas perguntas aqui da página 129. Tem 2 videozinhos hoje. Tem um para a gente entender essa propagação da luz e tem, na verdade, esse aqui não é vídeo, né? É só um link para nós lermos como que é fabricado o espelho, tá? Não é vídeo do espelho, é o vídeo só da propagação da luz. Mas, enfim, a gente vai fazer a leitura aqui, rapidinho, como que é fabricado o espelho para nós respondermos as perguntas da página 130, tá? Ó, então, vidro, prata ou metal e, por último, tá? Tinta preta ou base, pessoal. Que é o último aí, material que a gente vai usar, então, para a fabricação de um espelho. Então, as nossas atividades de ciências são até aqui a página 129, tá? Então, como a Pro mostrou para vocês, tem aquele link, se vocês quiserem ler novamente, né, sobre a fabricação do espelho lá. Foi o link que a gente viu para fazermos essa atividade aí. Tem também um vídeo, tá? Muito interessante para vocês assistirem aí sobre a propagação da luz, também disponibilizado lá no arquivo de links e acessos, tá bem? E agora, então, nós vamos passar para a língua portuguesa, pessoal. Língua portuguesa, na página 188. Nós vamos iniciar com uma atividade, então, de recreação, que está sendo orientada lá na página, e a Pro vai fazer com vocês, tá? Página 188 do livro de português. Então, nós vamos fazer essa atividade. A diferença é que nós não estamos em sala de aula, não vamos sentar em roda. Mas a gente vai fazer o que está sendo orientado aqui, tá bom? De que maneira que a gente vai fazer isso? Ó, olha só. Eu não vou entregar para vocês um saco com objetos. Eu tenho algumas imagens aqui. Então, como que vai proceder? Eu vou fazer o sorteio aqui de cada uma dessas imagens, né? E você vai fazer o quê? Criar uma história. Peraí, deixa eu explicar. Você vai começar uma história. Por exemplo, deixa eu pegar um objeto aqui. Uma história, vai criar uma frase para cada objeto que eu mostrar para vocês. Então, eu mostro o primeiro objeto, é um exemplo, tá? Vou mostrar outra coisa, eu já tenho os objetos aqui. As imagens, aliás. Então, eu mostro. Então, era uma vez uma menina que estava querendo comer uma melancia. Mostro o objeto. Pegou a sua caneta e foi escrever uma carta. Aí eu mostro outro objeto da imagem e aí eu chamo a outra criança.
E assim vocês vão formando a história de acordo com as imagens que eu estou mostrando para vocês, tá bem? E a cachorrinha, ela achou uma abelha e quebrou tudo. Ela entrou na casa e quebrou tudo. Quebrou tudo. Aí ela viu um homem tocando um violão Aonde que o homem estava? dentro da casa. Sim, tia. Tá, acortou. Muito bem. Pedro. Cortou e daí? Apareceu um burro galopando com um homem e ele foi e bateu direto na árvore. Apareceu o burro e bateu na árvore. Não. Fala mais alto, então. Apareceu um burro galopando com um homem em cima e ele foi direto, tropeçou no galho da árvore e a árvore espatifada e morreu. Cruzes. O homem apareceu o burro, o homem espatifou e morreu. João Gabriel, cadê você, João? João, tá aqui. Ó, João, olha sua imagem aqui. Eu quero saber onde que parou, porque eu esqueci. Apareceu um burro, o homem tropeçou no galho da árvore e morreu. Agora você tem que continuar falando com esse objeto que está aqui. Quem morreu que eu não entendi, não. Estava cortando a árvore. O homem. Vamos parar com o negócio de morrer. Vamos falar de vida, de coisas alegres, né, pessoal? Cadê a cachorrinha lá do início da história? A gente tem que lembrar dela. Ela iniciou com ela, não foi? Vamos continuar falando sobre ela, então. Tem que ter um começo, meio e fim essa nossa história, tá? Então, a gente fez um pouquinho diferente, né? Essa brincadeira aqui, porque nós estamos numa aula online, né? Mas deu para vocês entenderem, então, como que é importante a gente construir as ideias, né? Para formularmos um texto, mesmo que oral, é importante que a gente ligue uma ideia com a outra, né? Porque, por exemplo, se nós começamos falando sobre a cachorrinha, é importante que a gente finalize contando o que aconteceu com ela, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho a estrutura de um texto, oralmente, a gente fez a atividade um pouquinho diferente, mas eu acho que foi legal, né? Continuando, então, pessoal, com as nossas atividades, lá na página 188, tá? 189. Que a gente tem ali dando continuidade, então, no textinho que nós iniciamos lá na leitura inicial, né? Dessa unidade sobre Alice, só que agora um poeminha, tá? Pessoal, esse poema aqui, ele fala da historinha, tá? Então, quem não viu a historinha ainda, veja a historinha que está contando exatamente isso, claro que de uma outra maneira, né? Mas o poema ali, ele conta toda a história de uma maneira resumida, em forma de versos, né? É importante que vocês assistam, pessoal, o videozinho, também tem lá somente a fala contando a história, para que vocês compreendam, né? Compreendam melhor, até mesmo na interpretação ali, vocês vão conseguir fazer uma interpretação, entender melhor se vocês assistirem o filme, tá? Então, está disponível ali no link de acesso o filminho para caso vocês queiram assistir. Então, ficou dessa forma, a letra A aí da página 191, tá? Esse poema tem 8 estrofes e cada estrofe tem 7 versos, tá? Na letra B, então, pessoal, cada um vai circular ali 3 pares de rimas no poema. Pessoal, letra A, então, ficou assim. Eu não consegui entender o que a garota disse, porque as palavras não estão ordenadas e não formam um sentido, tá? Ficou dessa forma, então, tá, pessoal? A opinião da Laís aí. Então, Laís queria expressar da seguinte maneira: a história de Alice no País das Maravilhas é muito interessante. Então, a letra A ficou dessa forma, tá? A história de Alice tem várias traduções. Letra B, eu li a tradução de Monteiro Lobato. E vamos passar para a letra C. Pessoal, a letra C, então, ficou dessa forma, tá? No livro, há trechos que o filme não tem. E a letra D
Tanto o filme quanto o livro são muito interessantes. Lembrando que o filme está disponível para vocês assistirem lá no arquivo de links e acessos, tá? Eu vou falar porque ficou pequenininho para poder caber tudo na folha e vocês visualizarem, tá? O coelhinho aqui com o colete e o relógio, ele fala mamãe como é tarde. A Alice fala gato come morcego. A borboleta fala quem és tu? O gatinho fala para onde queres ir? Rainha de copas, né? Fala cortem-lhe a cabeça. E o outro coelhinho ali fala bom desaniversário, tá? Então ficou dessa forma. Pequenininho para vocês visualizarem, tá? Mesmo, tá, pessoal? Lagarta azul. Bom que a Maria Clara nos lembrou. Não é borboleta, não é lagarta azul. Agora eu me lembrei dela. Coloquem aí no livro de vocês também, tá? Porque a gente vai ver sobre tipos de frases, tá? Então, observe aí com bastante atenção. Quais são os tipos de frases, então? Frase declarativa. Qual que é a função dessa frase? É uma frase em que se declara algo, tá? A pontuação é o ponto final nessa frase declarativa, tá? E aqui tem exemplos de frases declarativas, tá? Eu gosto de histórias. Eu não gosto de histórias. As duas são frases declarativas. Aqui a gente tem a frase interrogativa. E agora é importante porque vocês precisam se atentar a esse pontinho aqui, ó, de interrogação. Qual que é a função, então, da frase interrogativa? É uma frase que faz uma pergunta, né? Se ela é interrogativa, alguém, obviamente, está perguntando, né? E o ponto utilizado nessa frase é o ponto de interrogação. Então, se a frase é interrogativa, obrigatoriamente você vai ter que usar esse ponto de interrogação no final. E aqui a gente tem uma exemplificação disso. Você gosta de histórias? Tá? Fazendo uma pergunta e o ponto de interrogação no final. A gente tem também a frase exclamativa, é outro tipo de frase, tá? É uma frase que expressa um sentimento. O ponto utilizado nessa frase é o ponto de exclamação. É este daqui, tá, pessoal? E aí tem um exemplo aqui. Que história incrível! Né? Alguém está exclamando algo, tá? Temos também a frase imperativa. É uma frase que se faz um pedido ou se dá uma ordem. O ponto utilizado nessa frase é o ponto final e também o ponto de exclamação, tá? Os dois pontos. Pegue o livro agora, tá? Usou, no caso, aqui o ponto final. Aqui, já lhe disse? Pegue o livro. Usou, então, o ponto de exclamação. Então, pessoal, aqui são os tipos de frase que nós utilizamos, tá? Então, tem o nome de cada tipo de frase, tem a função, ou seja, para que ela serve, né? A pontuação que a gente usa nelas e os exemplos ali para vocês visualizarem, exemplo de cada uma das frases, tá? Não é só o feitio das atividades, é também a explicação. A pessoa vai fazendo, vai explicando, né? Então, olha só, vamos reler aqui o que a Alice falou. A Alice falou o seguinte, não quero ficar aqui. Então, a gente vai ver o que ela falou, a gente vai ver o ponto que ela usou aqui, olha só. Ela está fazendo uma pergunta, pessoal. A gente viu aqui anteriormente que a frase interrogativa, ela usa o ponto de interrogação no final, tá? Então, ela não está fazendo nenhuma pergunta, porque se ela estivesse, teria um ponto de interrogação aqui, não é? Ela está expressando uma admiração? Ela também não está. Por quê? Porque, olha só, vamos ver aqui a frase exclamativa, que se ela estivesse expressando algo, olha aqui, ó, frase que expressa o sentimento. Ela estaria usando um ponto de exclamação, né? Ela estaria falando, né? Algo exclamando, admirando algo. Aqui tem ponto de exclamação? Ela está falando em admirar alguma coisa? Não. Então, também não é uma frase exclamativa, tá? Ela está dando uma ordem? Vamos ver aqui a frase imperativa, né? Ele está ordenando alguma coisa? Pegue o livro agora. Já lhe disse?
Pegue o livro. Ela está dando alguma ordem? A gente vê aqui isso? Também não. Qual que é a opção correta nesse caso aqui, então, pessoal? A opção correta aqui, qual que é, Maria Fernanda? Então, a Pro já explicou qual que é a opção correta. Essa opção é a correta. Por quê? Porque é uma frase, então, declarativa, tá? Como está falando anteriormente lá, a frase declarativa, eu utilizo qual ponto? Ponto final, né? E olha só, aqui a gente tem os exemplos, pessoal, tá? A gente tem exemplo aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, na frase declarativa aqui, ó. Eu gosto de histórias. Eu não gosto de histórias, tá? Ela está declarando. Então, a opção correta é essa daqui, na letra A, tá? Então, aqui, de acordo com a Maria Clara, termina com um ponto final e está certinha, né? É só nós olharmos ali e lermos a frase dela, tá? A gente vai ver que termina com um ponto final, então, a frase da Alice. Vou falar, além dessas páginas aí que nós fizemos, né, de ciências e de português, tá? De ciências, então, está tudo finalizado, né? De português, as atividades são da página 188, que a gente iniciou, fez a leitura do texto, tudo mais, a Pro falou para vocês a respeito das frases. É importante vocês se atentarem, tá? Aos tipos de frases, aos tipos de pontuações, como eu disse a vocês, tá? Nós fizemos até a página 195, então, de história, tá? Vocês farão até a página 197. Então, tem algumas páginas que vocês ainda farão aí na casa de vocês, tá? Qualquer dúvida, você perguntou em relação a uma dúvida, e daí eu tirei a dúvida dele. Se ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa em relação às atividades, mas tem a ver ali com o que foi falado e explicado. A Pro vai estar aqui à disposição, tá? Vocês podem mandar um WhatsApp e perguntarem, que a Pro vai auxiliar vocês. A Pro está aqui, mas está auxiliando em qualquer coisa que vocês tenham aí necessidade, dúvidas, perguntas. Tudo bem? Tchau, professor. Eu tenho Um, dois, três, saí. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Obrigada, igualmente. Pro, até amanhã.